Boa noite a todos. É, eu prometi que eu não ia mais me desculpar por atrasos, porque é uma vergonha toda vez eu ter que fazer isso, né? Mas, assim, alguma educação que eu tive em casa me diz que 20 minutos de atraso tem que... alguma explicação tem que ser dada. Então, só para dizer que... é, é, vocês sabem, eu fiz doutorado, mas eu já planejei fazer mais um ou dois para aprender a lidar com essa plataforma. Essa plataforma é um desafio, tá? E eu queria dizer, então, desculpas, né, que a falha é minha, tá? E é bom frisar isso, né, porque que vão pensar, o palestrante, né, só apareceu agora. Não, o nosso palestrante está à disposição desde as 18 horas, só não conseguimos trazê-lo para a sala. Então, desculpem por isso mais uma vez, e sem mais delongas, eu vou então, com muita alegria, apresentar para vocês o palestrante de hoje, Rafael Dresch. É um amigo meu de longa data, mas é muito mais importante que ser meu amigo, é a formação dele. Ele é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor na mesma universidade, é especializado em Direito Civil e também advogado. E vai, então, apresentar para nós hoje o aristotélico do curso, né? O James Godley. Então, Rafael, te agradeço muito por ter aceito o convite e te passo a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite recebido, né, pelo Leandro, por toda a associação, né? O Leandro, como ele mencionou, ele é um amigo de longa data. Eu acho que completa quase 40 anos de amizade, né? Nós éramos vizinhos desde a infância ali, então amigos de bastante tempo. E por essas coincidências da vida, né, nós acabamos nos direcionando ao mesmo interesse profissional, né, da docência no direito e também, né, da pesquisa. E ainda uma coincidência maior, né, pelo estudo, pela preocupação com a filosofia do direito privado. Tá? E por isso, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês, especialmente a convite do Leandro, e apresentar um tema que eu venho estudando há bastante tempo, né, sobre os estudos, as obras do Godley, né, o James Godley. E eu vou compartilhar, né, com vocês aqui alguns slides que eu preparei, né, para o nosso encontro de hoje, e aí espero que nos auxilie nessa análise, tá? Vocês estão vendo o compartilhamento? Eu acredito que sim, tá? Então, tudo certo, Rafael, estamos vendo. Nesses agradecimentos, eu trato de um jurista, né, de um jurista no âmbito do direito privado reconhecido internacionalmente, né, um dos que nós escolhemos aqui, o Leandro, e o grupo escolheu para ser abordado, isso já diz muito. E eu vou buscar apresentar para vocês aqui uma análise de alguns pontos da obra dele, né? O Godley, ele tem uma obra vastíssima que perpassa direito comparado, história do direito privado, filosofia do direito privado. E o objetivo é apresentar para vocês algumas questões principais, na minha visão, então esse recorte é um recorte muito meu, dessa obra do Godley. Tá? Para iniciar essa apresentação do Godley, é interessante entender um pouco da trajetória dele, né, de forma sucinta. Ele tem uma formação prévia ao direito, tá? E acabou tendo, né, os seus estudos na Universidade de Chicago e depois na Universidade de Harvard. E o Godley acabou se tornando, né, professor, vamos dizer assim, na Universidade de Berkeley. Tá? É um especialista em direito comparado, direito contratual, história do direito privado, como eu mencionei. Tá? Ele teve uma trajetória aí como membro de Instituto de Direito Comparado da Universidade de Florença,
Foi advogado, né, antes ainda do exercício da docência, e passou aí por uma série de vínculos como professor visitante, como, né, menciona o slide, em vários países, né, na Universidade de Friburgo, na Universidade de Rosenburg, Munique, Milão, e várias outras, né, universidades em que ele acabou atuando como professor visitante. Né? Também ele é membro da Academia Americana de Artes e Ciências, da European Law Institute e membro titular da Academia Internacional de Direito Comparado e ainda, né, correspondente da British Academy. Né? O Gordley ele tem uma cátedra, né, na Universidade de Tulane, a Irby Chair in Law, né, e ele, né, tem uma obra vastíssima, né, aqueles que acompanham a sua trajetória e de uma análise um tanto que específica, né, original do Gordley, apesar de se inserir numa tradição, como o Leandro já mencionou, uma tradição aristotélico-tomista, vamos dizer assim, ele tem uma abordagem própria, né, interessante e, de alguma forma, original na minha compreensão. Tá? A minha análise aqui, ela destaca 3 obras, vamos dizer assim, das diversas obras do Gordley, né? Inclusive um artigo eu indiquei para vocês como leitura prévia, um artigo sucinto, mas ele reflete, né, bem e faz um apanhado interessante do pensamento do Gordley, né, de forma sucinta, para que vocês não tivessem que ler uma obra integral dele. E eu acabei destacando aqui para vocês, e que vai ser o destaque da nossa abordagem de hoje, 3 das suas obras. Tá? Um clássico, né, que é o The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, é o Foundations of Private Law, que é um marco, né, nesses fundamentos, na análise dos fundamentos do direito privado, e mais recentemente um livro que podemos colocar como de história do direito privado e do direito, né, como um todo, que é o The Jurists, né, os juristas. Essa análise do Gordley, ela vai, como em vários juristas, né, vários dos pensadores no âmbito do direito, ela vai sofrendo, né, certas transformações ao longo do tempo, mas ele mantém, diversamente de outros autores, ele mantém uma coerência nessa sua abordagem, né? Nessa abordagem que envolve, né, uma ideia de tradição no direito privado. Bom, para entender as bases do pensamento do Gordley, né, o primeiro ponto é esse que eu acabei de mencionar, né? O direito privado e os institutos de direito privado, eles estão inseridos numa tradição. Tá? Ele compreende e busca compreender e busca explicar essa racionalidade do direito privado a partir de uma tradição do direito privado. E nessa sua ideia de tradição, tá, ele destaca, né, um momento crucial nessa tradição, que é o do início da modernidade, quando a neoescolástica, então, vai, por primeiro, sistematizar o direito privado moderno, com base numa filosofia aristotélico-tomista. Tá? Então, essa tradição, ele estabelece com esse marco inicial, né, dessa neoescolástica, de autores como Soares, Domingo de Soto, né, Francisco de Vitória, entendendo que esses foram os primeiros a sistematizar modernamente o direito privado, numa forma de sistema moderno, vamos dizer assim. E essa sistematização, ela acabou sendo determinante para o direito privado que se consolida na modernidade, né, posteriormente com a escola do direito natural do norte, com Gross, Pufendorf, Wolff, entre outros, que vão, né, ter uma influência muito grande da neoescolástica, né, e posteriormente as escolas que se seguiram, né, como a escola histórica do direito, né. Só que o que ele vai acabar entendendo, né, no seu pensamento, é que aos poucos a visão aristotélico-tomista,
né? O pensamento aristotélico-tomista ele vai se perdendo, né, nessa compreensão do direito privado e dos institutos de direito privado. Há um certo descolamento do sistema que foi construído com base nessa filosofia, da filosofia original. Né? Além dessa compreensão, né, existem alguns autores, como Michel Villy, por exemplo, né, que entendem que a própria origem do direito e do direito privado em Roma, sobretudo no período clássico romano, com a atuação dos jurisconsultos, ela se deu com a influência dos sentidos de justiça de Aristóteles. Né? Então, quando os jurisconsultos atuam, né, principalmente no período clássico, eles têm, né, na sua base, né, filosófica, esses sentidos de justiça dos gregos e, mais especificamente, né, o de Aristóteles, que é considerado por alguns aquele que melhor sistematizou esses sentidos de justiça lá no livro 5º da Ética Nicômaco. Né? Mas o Godley não chega a aprofundar essa conexão inicial, né? Vamos dizer assim, esse momento inicial do período clássico do direito romano, né? Ele menciona de alguma forma, mas não coloca isso como um dado relevante. Para ele, o mais relevante é que a neoescolástica, que primeiro sistematizou modernamente o direito privado, fez isso com base numa filosofia aristotélico-tomista. Né? E por isso, né, ele entende que esse resgate de uma visão aristotélico-tomista ela é crucial para entender a racionalidade dos institutos de direito privado nessa tradição. Né? E assim ele acaba resgatando, né, elementos relevantes, importantes dessa tradição. Né? O pensamento teleológico, né, que vai combinar com o objetivo, com os fins, né, principais, seja para o indivíduo a felicidade ou daimonia, né, que nós poderíamos traduzir de uma forma não perfeita como felicidade, e o objetivo comum, o bem comum, né, que marca a finalidade no âmbito da polis, né, da comunidade. Né? E aí, para alcançar esse bem individual, né, a eudaimonia e, consequentemente, o bem comum, né, são, na visão, aí a visão de Godley, né, interpretando Aristóteles, são exigidas determinadas condutas, né, determinadas ações decorrentes de um saber prático, né, e aí ele insere a importância da prudência, né, da frônesis grega, do saber prático como um elemento central para essa busca, seja da eudaimonia, da felicidade, seja do bem comum. Né. Então, as ações que contribuem para o bem individual e o bem comum, né, são ações corretas, virtuosas, né, e há um resgate aí das virtudes. Eu acho que o Miquelon trabalhou com vocês também né, talvez essa análise das virtudes, né, como um elemento. O Miquelon trabalhou o Gardner aqui, né, o pensamento do Gardner, estou lembrando. É uma perda, é interessante até agora, um parênteses, porque eu passei um período de estágio doutoral, né, em Edimburgo com o Miquelon, e à época, né, o Miquelon no grupo, né, de orientandos e pesquisa dele, uma das oportunidades em que ele recebeu o Gardner em Edimburgo, eu estava lá, né, e eles tinham realmente uma troca, aí, um diálogo, vamos dizer assim, no âmbito dessas discussões de filosofia e teoria do direito privado. Né? Bem interessante que ele pôde, né, trabalhar esse autor com vocês aqui, porque existia uma relação também né, acadêmica e pessoal que sempre é relevante. Mas fechando esse parênteses, né, então, nesse pensamento da tradição aristotélico-tomista, que o Godley entende relevante para entender os institutos de direito privado, é importante ter essa compreensão, né, dessa visão teleológica, né, de como as condutas são importantes, as condutas
e as ações corretas seriam ações virtuosas, as ações, portanto, não virtuosas, então se afastariam desse bem, né, seja o bem individual, seja o bem coletivo. E essa determinação de quais são as ações que contribuem para o bem individual e o bem coletivo e quais não são, elas dependem desse saber prudencial, né, dessa sabedoria prática da frônese dos gregos, né. Mas o ponto também relevante que o Gordley destaca, né, é que não basta nessa busca do bem individual e do bem coletivo somente essa capacidade, né, essa virtude, né, da sabedoria prática, da prudência, né, porque o ser humano ele necessita de certos bens externos, né, para o seu desenvolvimento pleno, né, para a busca dessa eudaimonia, do florescimento, como, né, nós traduzimos em alguns autores hoje. Então, essa busca da realização, da autorrealização, do autoflorescimento, vai depender da prudência, né, da sabedoria prática, mas também de acesso a certos bens externos, né, tanto do indivíduo quanto da comunidade. E Gordley, então, na tradição aristotélica, compreende que essa divisão dos bens externos necessários para o ser humano se dá a partir da justiça, né, dos sentidos de justiça, sobre os quais o direito se fundamenta, né, e aí ele destaca dois sentidos de justiça, principalmente, né, como fazem outros que resgatam essa teoria da justiça aristotélica, a justiça distributiva e a justiça comutativa. E aí, numa terminologia, inclusive, né, em que se revela uma escolha, né? Em primeiro lugar, porque funda especialmente na justiça distributiva e comutativa, que nós sabemos que são espécies da justiça particular, e busca, então, compreender o direito e também o direito privado a partir desses dois sentidos de justiça. Não destaca inicialmente, a gente vai ver que depois ele, de certa forma, faz isso, quando ele trabalha com a ideia de paternalismo, ele não destaca inicialmente a justiça geral, a justiça legal, né, mas sim a justiça distributiva e justiça comutativa como sentidos adequados para compreender essa distribuição, sobretudo, dos bens externos. Então, a finalidade da justiça distributiva seria de garantir que cada um tenha os bens necessários para esse florescimento, né, para a busca da felicidade ou do florescimento. E a finalidade da justiça comutativa é a de possibilitar, né, que cada um possa obter esses bens sem comprometer a habilidade dos demais a acessar esses bens. Então, para que esses bens circulem, né, para que esses bens possam ser acessados, a justiça comutativa seria essencial. Tá? Então, além da prudência, os sentidos de justiça, justiça distributiva e justiça comutativa. Bom, é importante destacar ainda que o Gordley, né, essa igualdade, né, que está vinculada à justiça, né, lembrem que a justiça particular é o dikaion, né, o dikaion é a diké e isom, né, uma ordem de igualdade. Essa ordem de igualdade, que é a justiça particular, ela tem por critério justamente a igualdade. Tá? Mas o Gordley destaca, né, que essa igualdade não pode ser associada com uma igualdade em termos utilitaristas. Né? Então, a visão de igualdade dele não é a mesma dos utilitaristas. E o Gordley vai entender, então, que a justiça distributiva deve buscar uma igualdade de recursos e não uma igualdade de welfare. Tá? Por isso, né, ele entende que não se justificaria um certo confisco de bens dos que têm mais numa sociedade, e aí vinculando seu pensamento ao pensamento aristotélico e tomista, né? Pois numa sociedade, então, que busque uma igualdade absoluta em termos de recursos, esse tipo de sociedade, segundo ele, acarretaria dois problemas entendidos como graves, né? O incremento às disputas, né, e o desincentivo ao trabalho e ao cuidado com esses bens externos.
Uma questão que se coloca ao Gordley é se para defender essa visão aristotélico-tomista, né, como essencial na compreensão do direito privado, ele teria que aderir a uma metafísica aristotélica. Tá? Então, nessa ideia de que a escolástica tardia sistematiza o direito privado com base nessa filosofia, e depois isso vai ser importante, vai influenciar a Escola de Direito Natural do Norte, né, com Gross e Pufendorf. A questão que se coloca é, bom, mas com isso, né, para entender o direito privado, né, para compreender os fundamentos do direito privado, é necessário aderir a uma metafísica aristotélica. O Gordley ele justifica dizendo que a princípio não. Né? Ele faz uma constatação, né, de que os princípios da tradição aristotélica, que foram mencionados, analisados, segundo ele, tem uma força explanatória dessa racionalidade dos institutos de direito privado. Né? E essa força explanatória, tá, ela é, além de uma explicação racional, ela tem uma explicação histórica. Então, para ele, não há necessidade de uma adesão a uma metafísica aristotélica para entender que essa filosofia, a racionalidade, né, trazida, né, por essa filosofia aristotélico-tomista, ela é a que melhor explica, né, os institutos de direito privado. Tá? Então, não há necessidade, para os objetivos restritos que são dele de explicar os fundamentos de direito privado, de uma defesa plena da metafísica aristotélica. Né? Isso até é um objeto de crítica em relação a ele. Né? Alguns dizem que sim, que se ele quiser, de forma coerente, defender essa fundamentação aristotélico-temista, isso envolve uma adesão à metafísica aristotélica. E a defesa dele é no sentido de que não. Né, que a opção pela filosofia aristotélica não decorre de uma adesão integral à metafísica aristotélica, mas sim de uma força explanatória que tem para os institutos de direito privado, para o direito privado como um todo, e também para a tradição do direito privado, né, para essa história do direito privado. Em relação aos institutos de direito privado, né, nesse contexto que nós mencionamos, né, dos princípios aristotélico-tomistas, né, ele entende que existe um fundamento próximo, né, centrado na justiça distributiva ou na justiça comutativa. Né, então, esses institutos vão ter seu fundamento de racionalidade, vamos dizer assim, seja na justiça distributiva, seja na justiça comutativa, porque estão vinculados, né, e destinados a implementar uma distribuição desses recursos, desses bens externos necessários ao desenvolvimento do ser humano, ou a garantir essa manutenção da justa distribuição nas transações entre os indivíduos. Então, a própria compreensão dos institutos, ela é feita com base nessa racionalidade, seja de justiça distributiva, para distribuir esses bens, seja para manter essa distribuição justa. Então, a propriedade, né, por exemplo, deve ser distribuída com base na justiça distributiva. Contudo, né, essa distribuição centrada na justiça distributiva, segundo ele, é clara, de forma evidente, ela é diferente de uma visão dos direitos privados com base em conceitos, isso são palavras que ele utiliza, né, não em português, mas em conceitos sacrossantos e absolutos, como ocorre numa visão voluntarista, vamos colocar assim, formalista, mas também, segundo ele, difere de uma visão de distribuição centrada numa maximização de utilidade, como seria da análise econômica do direito. Tá? Ou ainda, né, e aqui talvez completando, não ele especificamente dizendo, difere também de uma visão de igualdade material solidarista, por exemplo. Né, visões que dominariam o cenário jurídico atualmente.
Aqui é importante destacar, né, pessoal, isso deve ficar claro para vocês, que é uma explicação e uma interpretação do Gordley a partir da visão do Rafael Dresch, né? Talvez o Gordley, se ele apresentasse as suas ideias, ele teria certamente uma abordagem não idêntica à minha, mas é um pouco da minha compreensão sobre o pensamento do Gordley, né? E é sujeita a críticas, certamente alguns de vocês estudam Gordley profundamente também, e por isso que a gente faz esse debate, tá? Quanto à justiça comutativa, e aqui é um outro ponto de discussão, né? No pensamento do Gordley existe uma certa primazia da justiça distributiva, né? Ela é primeira. Primeiro vem a justiça distributiva, que distribui, né, os bens necessários a esse florescimento humano. E depois vem a justiça comutativa como, de alguma forma, acessória na manutenção dessa justa distribuição, né? Então, Gordley vai entender que que ela tem esse papel, né, em primeiro lugar, a justiça comutativa, de manter a distribuição justa. E ele destaca algo interessante, né, até para fins de nossa reflexão, né? Gordley entende que existem dois tipos de justiça comutativa, né? Numa interpretação dele de Aristóteles, né? Uma das transações voluntárias e outra das transações involuntárias. Nas transações involuntárias, a justiça comutativa serve para restabelecer o equilíbrio quando um dos participantes da relação toma mais do que lhe cabe, né? E nas voluntárias, há necessidade de manter, né, um equilíbrio entre as prestações nessa transação voluntária, nas trocas, vamos dizer assim. E é uma indagação e alguma crítica que eu faço, né, nesse ponto, ao próprio pensamento do Gordley, é se não há uma certa confusão com a justiça como reciprocidade, né, que Aristóteles, no próprio livro quinto da Ética Nicômaco, aborda, quando ele traz aquele exemplo do construtor de casas e do sapateiro, né? Ele fala de um outro sentido de justiça, da justiça como reciprocidade, ou a justiça sinalagmática, como a gente pode chamar também, centrada no sinalagma. Se não há uma certa redução da justiça sinalagmática e da justiça corretiva à justiça comutativa. Eu acho que é uma interpretação interessante, né? Entender que quando o Tomás de Aquino fala da justiça comutativa, ele possa estar abordando, além da ideia de correção, que é a justiça corretiva, inicialmente aristotélica, né? E também a ideia de equilíbrio das prestações, que é o sentido da justiça como reciprocidade, né? Por isso que se fala uma dualidade, né, de justiça distributiva e justiça comutativa, porque na comutativa nós poderíamos entender que está a ideia de sinalagma e também a ideia de correção, tá? Mas Gordley ele não explicita isso de uma forma referindo exatamente a justiça como reciprocidade, tá? Mas talvez por isso se resuma muitas vezes os sentidos de justiça nesses dois sentidos, principalmente a justiça particular, né, distributiva e comutativa. E por isso, né, institutos como das obrigações, da responsabilidade civil, do enriquecimento sem causa, dos contratos, poderiam ser compreendidos, ou deveriam ser compreendidos, essencialmente com base na justiça comutativa. Bom, para conectar isso com o direito privado, de uma forma mais estrita, vamos colocar assim, o Gordley ele ainda diz que nós podemos estabelecer dois caminhos para utilizar, né, essa fundamentação, esses fundamentos do direito privado no âmbito da análise dos institutos do direito privado. Esses dois caminhos, né, da análise dos fundamentos, ele destaca, né, como o primeiro, aquele que inicia pelos princípios, né, faz essa compreensão dos princípios da prudência, né, direcionado aos bens, à busca dos bens pelos indivíduos, e o princípio, né, os princípios que ele chama da justiça distributiva e da justiça comutativa.
e como, né, essa conexão com esses princípios podem resolver problemas relativos a contratos, responsabilidade civil, propriedade privada, entre outros institutos. Tá? Então, um caminho é esse, né? Iniciar pelos princípios, né, da prudência, da sabedoria prática, da justiça distributiva e da justiça comutativa, e como, né, esses princípios podem iluminar, vamos dizer assim, a análise e a busca de solução dos problemas na análise desses institutos de direito privado. E o segundo caminho que ele destaca é um caminho que, de certa forma, é mais comparativo, né? E através da análise dos sistemas jurídicos existentes, como, né, eles resolvem os problemas de direito privado e a consequente explicação dessas soluções com base nesses princípios mencionados. Então, o caminho é, de certa forma, inverso, né? Ele foca nos sistemas, né, nos institutos como eles são apresentados, nos diversos sistemas modernos, atuais de direito privado, e como, a partir, né, da análise desses institutos, eles se conectam ou não, mais proximamente, se conectam ou não com esses princípios mencionados. Bom, um pouco da explicação porque os sistemas não adotam soluções idênticas, né, esses sistemas modernos, principalmente ocidentais, vamos dizer assim, mas não só ocidentais, porque eles se aproximam, mas eles não têm uma identidade, né? Eles diferem, de certa forma, né? As soluções de responsabilidade no Brasil, por exemplo, nos países europeus, nos Estados Unidos, né? Entre outros sistemas, porque existe uma certa diferenciação. Se a origem é a mesma, a tradição seria uma mesma tradição, né? O Godley vai ressaltar, vai destacar, né, que essa diversidade de soluções, né, que se apresenta, né, por diversos sistemas, segundo ele, elas têm por explicação, né, elas decorrem do fato que nessa tradição, a tradição aristotélica tomista, a tarefa de elaboração e aplicação das normas desses institutos, concretamente, ela depende de dois aspectos do princípio da prudência, né, da sabedoria prática, que ele busca lá em Aristóteles, né, que é a cinesis e a gnome. A cinesis seria a habilidade de produzir normas, né, então parte dessa virtude é a cinese, né, essa capacidade de produzir normas, e a gnome, a capacidade de julgar os casos particulares. Tanto na tarefa legislativa envolve uma virtude, né, a prudência no âmbito da cinese, quanto na tarefa jurisdicional, na atuação jurisdicional, envolve a gnômia, que é essa capacidade de julgar os casos particulares de forma prudencial. Então, essa virtude ou essa capacidade, ela varia, né? E ela não é objetiva, vamos dizer assim. Então, como a atividade de produzir e aplicar os sistemas jurídicos depende dessas duas capacidades humanas, essas duas virtudes, vamos dizer assim, vinculadas à prudência, exercidas em contextos diversos, né, em contextos sociais, econômicos, contextos da realidade diversos, a construção dos sistemas jurídicos pode ocorrer de uma forma mais adequada ou mais distante a esses princípios que fundam o direito privado. Elas podem se aproximar mais desses princípios, e podem também, a diversidade pode decorrer do contexto diferente. Tá? Então, se nós pegarmos um contexto de maior igualdade, talvez a justiça comutativa, maior igualdade material, né, talvez a justiça comutativa prepondere. Né? Num contexto de maior desigualdade, maior assimetria, maior vulnerabilidade, né, talvez nessa tarefa prudencial, uma justiça distributiva acabe tomando uma relevância maior para esses institutos de direito privado. Né? E aqui talvez um pouco da minha interpretação sobre o Godley também. Tá, pessoal? É difícil separar, às vezes, né, a nossa interpretação do que o autor destaca. O outro ponto que eu gostaria de também apresentar a vocês
é que em certo momento, né, em certos seus artigos mais recentes, vamos dizer assim, da última década, o Gordley ele também acabou abordando, né, o que ele chama de paternalismo no direito privado, né, que ele destaca como sendo as situações nas quais o Estado, né, entende que deve tomar certas decisões no lugar dos cidadãos. Então, em vez das escolhas ocorrerem pelos indivíduos, né, pelos cidadãos, o Estado toma para si, chama para si essas decisões, pressupondo, né, que os indivíduos tomariam decisões equivocadas ou não teriam plena capacidade, né, baseados apenas na prudência e na atuação individual, de tomar as decisões adequadas. Né? Então, isso é a figura do paternalismo para ele. Nesse ponto, ele destaca uma divergência com John Finnes, de certa maneira. Tá? Por quê? Porque, segundo ele, aqui toma importância a justiça legal. Né? A justiça legal aqui na terminologia tomista. Tá? Seria a justiça geral, universal, em Aristóteles. A justiça legal, em Tomás de Aquino. E eu, particularmente, né, no que eu tenho escrito sobre essa temática, eu venho destacando que nessa tradição acabou essa justiça geral, depois justiça legal, acabou sendo a base para a justiça social, tá? De uma maneira diferente, de uma justiça não só centrada em deveres, mas uma justiça centrada em direitos, né? E aí os direitos humanos, direitos fundamentais e deveres. Tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto, que eu não estou aqui apresentando a minha compreensão, assim, do Gordley, né? O Gordley aqui, ele retoma a justiça legal. E por que ele, de certa forma, difere do Finnes aqui? Porque o Finnes, e eu não sou o maior especialista em Finnes, apesar de gostar bastante dos escritos de Finnes, né? Mas o Finnes, ele busca explicar o direito com base na justiça atributiva e na justiça comutativa, como um todo. A justiça legal não estaria exatamente no âmbito do direito, né? E o Gordley diz que nesse ponto entra em jogo justamente a justiça legal, né? Que decorre da justiça legal esse contexto em que o Estado chama para si certas decisões, entendendo que o indivíduo não escolheria adequadamente. E aí ele apresenta 3 tipos de paternalismo, vamos dizer assim. Ele destaca, ele visualiza 3 tipos de paternalismo em que ocorre essa tomada de decisões pelo Estado no lugar dos indivíduos. Tá? A primeira seria quando o Estado determina certas escolhas como necessárias, né? Exemplos, proibição de uso de drogas, de prostituição, discriminação das pessoas na hora de alugar uma casa, uma locação, por exemplo, né? É a hora de exigir medidas de segurança, né, de fábricas de medicamentos, de hospitais e tudo mais. Segundo, né, quando o Estado, segundo tipo, quando o Estado não proíbe nem exige determinadas condutas, mas ele cria incentivos, né, para determinadas condutas. Então, uma ideia de intervenção promocional, a gente poderia dizer. Né, incentivos positivos e negativos, vamos dizer assim. Teríamos aqui um exemplo do imposto sobre cigarro, né, ou redução de impostos com gastos com educação. E aqui, se eu não me engano, são exemplos dele, do Gordley mesmo. Né. E o terceiro tipo seria quando o Estado aloca recursos para atividades que seriam consideradas mais relevantes, né, como construção de escolas, financiamento de eventos, construção de parques, entre outros. Tá? O que ele fala do problema? Qual seria o problema de um paternalismo sem limites, vamos dizer assim? Né? Qual seria o problema dessa assunção do Estado das escolhas que seriam feitas pelos indivíduos? Né? Primeiro, porque não existe uma única ação correta a ser tomada pelo indivíduo, né? Mas possíveis ações, segundo ele, vinculadas ao projeto distinto de vida de cada um. Não existe uma ação
para todos os indivíduos. Né? Então, quando o Estado assume isso, ele, de certa forma, ele abstrai essas diferenças individuais. Tá? Ele chama para si a decisão e trata todos de uma mesma forma e não considera, em geral, esses possíveis projetos de vida distintos, esses possíveis contextos diferentes das pessoas. Tá? E por isso, né, algumas ações poderiam ser corretas para um indivíduo com certas características e equivocadas em relação a outro com circunstâncias e características diferentes. Então, determinar, né, uma escolha, né, que se aplique em geral para todos não leva em conta essas possíveis distinções. E a segunda razão que ele entende como a principal para evitar o paternalismo é que nessa visão aristotélica tomista, né, centrada na busca da eudaimonia, além da possibilidade do indivíduo escolher as ações corretas para alcançar o florescimento e a sua realização plena, é essencial que esse agir correto decorra de uma escolha e de uma compreensão dessa racionalidade pelo indivíduo. Ou seja, não basta impor ou estabelecer a ele qual seria a ação correta, mas ele deve se desenvolver no indivíduo essa capacidade de escolher por ele o que seria o correto. A capacidade prudencial é essencial. E quando o Estado chama para si todas essas determinações, esse aprendizado ele é perdido, vamos dizer assim. Esse aprendizado ele é perdido. Inclusive porque os erros nas escolhas são também relevantes para esse aprendizado. Então, assim, quando as escolhas são feitas pelo Estado, essa possibilidade de livre autorrealização ela é prejudicada. Até porque as próprias escolhas erradas são também relevantes para a formação desse indivíduo, da própria capacidade prudencial desse indivíduo. Né? E por isso existe um problema, segundo ele, esse seria o problema principal, essencial desse paternalismo indiscriminado, vamos dizer assim. E aqui é importante ressaltar que o Gorley não me parece, né, essa aqui é uma interpretação que eu faço, não me parece contrário absolutamente ao paternalismo. Ele até fala sobre isso, né, mas como regra ele é contrário ao paternalismo e excepcionalmente sim, excepcionalmente se poderiam adotar algumas medidas paternalistas. Né? E ainda, né, em relação àqueles tipos de paternalismo que ele destacou, ele vai referir, né, vai explicar que numa democracia, tá, o Estado deve procurar, como eu falei antes, né, evitar principalmente as duas primeiras formas de paternalismo. Tá? E principalmente pelos prejuízos que decorrem desse tipo de paternalismo. Deve evitar, né? Ele não estabelece aí uma imposição absoluta, vamos dizer assim, mas ele também destaca que o terceiro tipo de paternalismo, né, não seria tão prejudicial. Tá? Porque, em certos contextos, o ideal de democracia deve ceder espaço, né, a fim de se evitar os prejuízos que uma democracia ideal poderia causar. Tá? Então, segundo ele, as democracias liberais, vamos dizer assim, podem sofrer certas limitações em termos de alocação de recursos, de forma a minimizar possíveis prejuízos decorrentes de uma distribuição não ideal. É interessante isso, né? Então, naquele ponto, no terceiro tipo de investimento em escolas, né, em promoção de cultura, de certos valores que ele destaca, poderiam ser
interessantes, né? Essa terceira forma de paternalismo não seria tão prejudicial, poderia ser interessante para minimizar possíveis prejuízos decorrentes de uma distribuição não ideal. Vejam como aquele contexto, aquela ideia de contexto social e econômico, ela é relevante também, né? Justamente para proteger a manutenção da própria democracia. Então, ele justifica, né, na própria democracia essa certa atuação especial paternalista, né? Com isso, pessoal, eu acredito que eu tenha apresentado aí um apanhado geral do pensamento do Gödel. Agradeço muito novamente ao Leandro e a todos da organização, tá? Aos meus colegas, a todos que gostam da teoria da filosofia do direito. Para mim foi uma felicidade participar com vocês, né, com vários nomes reconhecidos nessa área, e fico à disposição para a gente debater hoje ou eventualmente seguir com esse nosso debate aí em outros eventos, né? Eu vou tirar agora o meu compartilhamento e fico à disposição para a gente debater essas questões. Muito obrigado a todos. Bom, Rafael, nós aqui agradecemos. Vocês me escutam? Ok. Então, estamos aguardando perguntas. Enquanto a audiência se anima, eu já queria fazer uma. Tá? Então, eu fiquei bastante curioso. Eu sou um admirador, mas certamente não um estudioso tão dedicado do Gödel quanto tu. E fiquei curioso com o teu comentário de que para o Gödel não há necessidade, né, de endossar a metafísica aristotélica, né, de que me pareceu que é um movimento análogo ao que o Weyrich faz, né? Quando diz que o direito privado ele incorpora uma ideia de agência que é kantiana, mas que eu não preciso aderir a essa ideia, porque na verdade, no caso do Weyrich, é uma questão da forma, né, e de uma ideia de agência que é materialmente adequada ou não, ela é adequada à forma do direito privado, só que me parece que o que faz o papel que a forma tem no Weyrich, no caso do Gödel, é a tradição. Tá? Então, saber se essa análise te parece plausível e saber o que tu pensa sobre o mérito, né? Se de fato é sustentável a concepção de direito privado do Gödel sem ter que tomar uma posição metafísica. Bem interessante a tua colocação e a aproximação com o Weyrich, né? Eu acho que o Weyrich, inclusive, ele traz, né, de uma forma interessante, né, ele congrega tanto a justiça corretiva, ele vai buscar lá em Aristóteles, né, a justiça corretiva, e depois agrega a justiça corretiva ao direito kantiano, né, e ele não justifica numa ideia de tradição, ele diz assim, olha, né, existem esses dois sentidos, né, e esses dois sentidos são relevantes para entender o direito privado. E eu acho muito interessante no Weyrich que, de certa forma, ele traz um elemento da tradição, né, o direito kantiano, que o Gödel, de alguma maneira, ele refere, né, porque ele diz assim, quando ocorre o descolamento com a tradição aristotélica tomista, né, aqueles que completam esse descolamento são os pensadores da escola histórica do direito, principalmente Savigny, Pusta e outros, e eles aí têm como uma referência, vamos dizer assim, um pensamento kantiano, tá?
Então, talvez completando essa tradição, a gente possa realmente entender que a filosofia kantiana ela ocupou um espaço, né, que acabou sendo deixado com um descolamento da filosofia aristotélico-tomista, né? Então, isso talvez... Mas eu acho que o teu ponto é interessante, né? Que, bom, mas eles fazem isso para trazer uma racionalidade, uma ideia de racionalidade, mas não se comprometem com a filosofia, seja kantiana, seja, no caso do Weyrich, seja o Gorley com Aristóteles como um todo, né? Eu concordo contigo, eu acho que eles fazem isso até para evitar certas críticas que decorrem dessa adesão, vamos dizer assim, a uma ideia kantiana pura, uma ideia aristotélica pura, vamos dizer assim, mas eu acho que é uma defesa interessante para eles, porque eles dizem assim, olha, para eu explicar o direito privado, eu não preciso aderir, eu posso entender que essa racionalidade explica o direito privado, e defendê-la, sem aderir de forma completa a essa metafísica, que envolve uma questão mais ampla, né? Eu acho que é uma estratégia interessante. Agora, a segunda parte da tua pergunta, que é se eu concordaria, de certa maneira, com isso, não sei se é esse o ponto, né? Eu acho que o Gorley, ele tem uma importância grande, né, nessa visão da tradição do direito privado. Eu concordo com ele com parte dessa visão do direito privado. Eu acho que essa tradição ela até deve ser explicada de uma maneira mais ampla do que ele faz. Eu acho que existe uma explicação lá que está no Villi, por exemplo, que é dessa influência dos sentidos de justiça nos jurisconsultos, né? que é o início dessa tradição, né? Quando os institutos de direito privado eles consolidam tendo essa filosofia grega e, sobretudo, do sentido de justiça na sua base. Tanto que o direito era o justo, né? O ius, lá no Corpus Juris Civili está na sua primeira frase, né? Aquele que quer estudar o direito, né, tem que saber que o ius, né, o justo, vem de justiça, né? Para os romanos isso está na base E que justiça é essa que os romanos tinham na base? Me parece que é a justiça grega, né? No sentido de justiça grega, dos gregos. Claro que com o estoicismo influenciando e tudo mais, então eu acho importante essa visão da tradição, tá? Acho também importante que ele resgata essa primeira sistematização moderna, né? Eu acho que essa compreensão dele da influência dos neoescolásticos sobre Gross, Pufendorf, ela é também relevante. Mas eu acho ela é parcial, vamos dizer assim, no momento em que ela não compreende os sentidos de justiça de maneira integral, né? Então, quando ele busca em Aristóteles o sentido de justiça, ele fala da distributiva comutativa. Eu acho que existe um problema nessa acessoriedade da justiça comutativa, né, em primeiro lugar. Na minha visão, a justiça comutativa ela é prevalente no direito privado, e aí eu acho que eu me aproximo até do Weyrich nesse ponto, e excepcionalmente ela é distributiva. Mas eu acho que o que modula, assim, os critérios que modulam esses sentidos de justiça, eles devem ser pensados naquele sentido anterior, né, que a justiça particular, inclusive, é parte, que é a justiça na tradição geral, depois legal e depois social, né? Eu acho que uma tradição da justiça geral, legal e social, que também é relevante, para inclusive entender o nosso direito privado hoje, ele não faz essa conexão. Talvez ali, quando ele trata do paternalismo, ele, de alguma maneira, aborda esse ponto, até por estabelecer essa contraposição com o Finis e dizer, bom, aqui tem justiça legal aqui. Mas eu acho que isso deveria ser explicado de uma maneira mais ampla, né? Na minha tese, né, que saiu o livro, eu tento fazer isso, dizer, olha, tem um papel aqui da justiça social hoje, que ele é relevante para entender justiça comutativa como primeira no direito privado, e a justiça distributiva, o papel da justiça distributiva, principalmente em contextos de vulnerabilidade, assimetria,
E aí eu acho que a análise é um pouco mais ampla na própria teoria da justiça do que o Gordley faz. Ok, Rafael, obrigado. Tem uma pergunta do Arthur, eu vou ler para ti. Aí depois, se der tempo, eu quero fazer mais uma pergunta. Boa. Vamos lá. Então, a pergunta do Arthur. Obrigado pela apresentação, professor. Segue a pergunta. Em que medida a exigência de não se usar drogas se relaciona com um padrão a ser seguido na criação de medicamentos, por exemplo? Isto é, em que medida a primeira questão, que é claramente uma preocupação com o próprio indivíduo que faz uso de drogas, se assemelha à segunda, que pode ser justificada com uma preocupação em relação aos outros? Se precisar que eu repita, Rafael, só dizer. Como estabelecer essa relação à proibição do uso de drogas, né, e a segunda, qual era dos medicamentos mesmo, que eu não me lembro, até o exemplo, eu não me lembro dos medicamentos, era de vedação a certos medicamentos, né, de uso. Eu leio de novo para ti, vou ler toda a parte da pergunta. Tá. Então, vamos lá. Em que medida a exigência de não se usar drogas se relaciona com um padrão a ser seguido na criação de medicamentos, por exemplo? Isto é, em que medida a primeira questão, que é claramente uma preocupação com o próprio indivíduo que faz uso de drogas, se assemelha à segunda, que pode ser justificada com uma preocupação em relação aos outros? Não, assim, o ponto central nessa questão é que o Estado ele intervém, né, nas opções de escolha do indivíduo, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Não pode, mesmo que o indivíduo queira, não pode usar certas substâncias, certas drogas. E de outra forma, né, também quando o Estado ele não dá acesso a certos medicamentos, e aqui até, né, eu concordo que existe uma diferença, mas eu acho que para fins do exemplo dele, essa intervenção no que se pode fazer e o que não se pode fazer, seria uma forma de paternalismo, pressupondo, né, que o indivíduo não escolheria adequadamente. Então vamos lá, no debate e tem uma ideia de público, né, de coletivo, nas duas questões. Eu acho que tanto na proibição de drogas existe uma preocupação com o indivíduo, mas uma preocupação também das consequências do uso das drogas coletivamente. No caso dos medicamentos, me parece que é algo semelhante, me parece que existe uma preocupação que o indivíduo não tem acesso a certos medicamentos proibidos, né, ou restringidos, mas também a preocupação coletiva da saúde, né, e mesmo do custo dessa saúde em relação a esses indivíduos. Então, vamos pegar um exemplo simples aí, quando o Estado proíbe a compra de medicamentos que... me fugiu a palavra agora. Certo tipo de medicamento proibido, Agora, eu pensei no medicamento contra bactérias, né? Como é que chama? Como a penicilina e tal. Então, quando o Estado exige um certo tipo, a receita, por exemplo, não pode comprar esse medicamento sem a receita. Né? Há uma restrição, né? Não pode estabelecer uma relação privada, compra e venda de um certo medicamento. Há uma preocupação ali, tanto com o indivíduo em si, né? Porque certos indivíduos que comprem e usem em demasia esses medicamentos vão acabar tendo consequências negativas, mas também existe uma questão pública, né, coletiva, em relação ao uso indiscriminado desse medicamento. As drogas me parece que é algo semelhante, né? Claro que numa proporção talvez diferente, mas existe essa intervenção por parte do Estado de determinar uma escolha no lugar que seria de uma escolha individual. Mas concordo que existe uma certa dimensão de proporção em relação ao quanto individual e quanto coletivo tem nas duas situações. Não sei se eu respondi a pergunta do Arthur, mas aqui esses exemplos que eu mencionei, se eu não estou enganado, tá, pelo que eu
que eu preparei aqui são exemplos que o Gorley traz, né? Não sei se o Leandro caiu, que bloqueou aqui, né? Eu vi que a imagem dele congelou. Parece que o Leandro teve uma queda de sinal, professor. Oi? O Leandro teve uma queda. Teve uma queda, né? Não sei se tu tá com as perguntas aí também, Iago. De repente pois tu vai colocar. Surgiu mais uma. Eu posso fazer a Passa, leitura então, dela. a pergunta que eu não tô... Tudo bem? Tudo, pode mandar. Vamos lá, a pergunta da Lorena. Ela diz o seguinte: são muitas as explicações para regras jurídicas atuais em relação à reciprocidade dos contratos, à natureza da interdependência entre as partes e ao significado da equivalência de obrigações em um contrato. Uma tentativa de formalizar o problema da reciprocidade nos contratos e dar um novo significado à ideia de justiça comutativa veio dos teóricos da análise econômica, que postularam como objetivo da justiça comutativa moldar as normas jurídicas de forma a fazer cumprir os contratos, alcançando a alocação ótima de recursos, o que conflita com alguns sensos de justiça. Quando tratamos o problema da reciprocidade dos contratos, o resgate e interpretação do Gorley no sinalagma aristotélico, de maneira como feito, ainda atende sensos de justiça em contextos de desigualdade? Bom, se eu precisar que repita, então, professor Rafael. Eu acho que eu peguei, né? Ali o núcleo da pergunta está aí no final, né? Assim, para a gente também entender, eu acho que eu não pontuei isso, e a pergunta ela serve também para essa questão. O Gorley, ele, de certa forma, ele é um contraponto à análise econômica do direito, né? Justamente porque ele busca fundar a compreensão dos institutos de direito privado, né? Não num fundamento de eficiência, né, econômica. Se for necessário, aí tu segue conduzindo, ok? A gente está ouvindo aí, Iago. Então, seguindo, né, com a nossa análise, em primeiro lugar é esse, né? O Gorley, ele é um contraponto a uma escola dominante ou muito importante, principalmente nos Estados Unidos da América, que é a da análise econômica do direito, né? E segundo ele, a explicação para os institutos de direito privado, na tradição desses institutos, não é eficiência econômica, não é buscar a compreensão do contrato ou da responsabilidade civil com base no quão eficiente é a disciplina desse instituto para maximizar a riqueza, maximizar o bem-estar, né? Então, esse critério, segundo ele, seria um critério equivocado, tá? Seria um critério equivocado. Mas assim, eu particularmente, eu tenho apreço pela análise econômica do direito, porque eu acho que a análise econômica do direito tem um papel importante para a compreensão do direito privado, dos seus institutos. Por quê? Porque essa aplicação, ela muitas vezes, ela envolve uma análise das consequências, né? O próprio pensamento aristotélico, ele é um pensamento consequencialista, né? Envolve o papel dos bens externos, como a gente mencionou ali, na realização do indivíduo, né? E no bem comum, né? No bem da polis. Então, em muitos institutos, né, essa racionalidade econômica é fundamental para entender essas consequências econômicas, né, em termos de distribuição de bens, né, tanto na relação propriamente contratual, por exemplo, quanto o aspecto coletivo dessa disciplina. Né. Então, eu não sou um analista econômico do direito, né, não acho que o direito tem que ser explicado pela eficiência econômica, nem os seus institutos, mas eu acredito que é uma ferramenta muito interessante para nós entendermos as consequências, né, da disciplina, tanto dos contratos, da responsabilidade civil, da propriedade, em relação à eficiência, tanto individual, quanto relacional e também coletiva. Então, eu acredito que existe essa possibilidade de compreensão da racionalidade dentro dessa lição, que a minha visão é um pouco diferente da do Gorley. Eu acho que o Gorley é parcial, como eu mencionei antes.
E acho também que análises econômicas, elas contribuem. Tá? Vou dar um exemplo simples. Tá? Eu tenho discutido atualmente a questão da responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Tem uma grande discussão hoje. Alguns defendem que é uma responsabilidade objetiva centrada no risco, né? Proveito, muitos falam do risco-proveito. Alguns entendem que é uma responsabilidade subjetiva, centrada na culpa, né? E eu tenho defendido que é uma responsabilidade objetiva especial. Aqui, ó, a inteligência artificial do celular aqui está falando. E eu, então, tenho defendido essa posição de uma responsabilidade objetiva especial. Tá? E por que eu tenho defendido isso também? Primeiro, porque me parece claro que o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados estabelece a responsabilidade do agente de tratamento em casos de violação à legislação de proteção de dados. Está expresso isso no artigo 42. Então, é preciso do ilícito. É necessário o ilícito para responsabilizar o agente de tratamento. Então, o critério, me desculpem, quem tem opinião contrária, não pode ser o risco-proveito, nem o risco da atividade. Tá? Porque se exige o ilícito, não é apenas o desenvolver a atividade ou tirar proveito dessa atividade que vai servir de critério de imputação para a responsabilidade. Tem que ter um ilícito. E aí o ilícito tem dois tipos de ilícito. O ilícito específico, que decorre da violação às normas em geral, das diversas normas previstas na LGPD ou em leis de proteção de dados, ou ainda numa cláusula geral de ilicitude que traz a própria LGPD, que está no artigo 44, que estabelece o tratamento irregular. Né? Qual é o tratamento irregular? É aquele que falta com a segurança que legitimamente dele se espera. Então, quem falta com a segurança, então, o critério geral de ilicitude na LGPD, quem falta com a segurança comete um ilícito e pode ser responsabilizado. E essa análise da falta da segurança, para mim, é uma análise objetiva. É uma análise externa ao sujeito, é uma análise da conduta. Atingiu o padrão de segurança que se espera ou não atingiu? Não vou verificar negligência, imprudência, imperícia, descuido, né, que caracterizam, sobretudo, a culpa. Eu acho que até é uma proximidade com o critério de culpa, porque fala da falta, né? A falta é uma proximidade com a culpa. Mas não é a culpa tradicional que nós conhecemos. É a falha na segurança. E uma falha na segurança analisada objetivamente. Então, pela análise normativa, interpretando a norma, eu acho que essa é a melhor compreensão da norma. Uma responsabilidade objetiva especial. Mas também com base numa análise funcional. Também com base em instrumentos econômicos. Porque, vejam bem, se eu tratar o agente de tratamento, se eu disciplinar o agente de tratamento em termos de responsabilidade civil de forma indistinta, né, o bom agente de tratamento, aquele que investe em segurança, que tem uma política de governança, que tem medidas de compliance, que tem certificações, se eu tratar ele da mesma forma que eu trato aquele agente de tratamento que não está, né, não tá nem aí, como a gente diz, para a segurança e a proteção de dados, quais os incentivos que nós vamos estar criando para que o agente de tratamento adote medidas de segurança? Se ele vai ter as mesmas consequências daquele que não adota as medidas. Tá? Me parece que a análise consequencialista, funcionalista tem um papel importante aqui também. Se nós queremos promover a proteção de dados, qual será a melhor interpretação? E alguns falam, não, mas seria o que os analistas econômicos falam do cheapest cost avoider, né? Então, aquele que tem um custo menor para evitar o acidente deveria ser responsabilizado. Então, quem tem um custo menor para evitar o acidente seria o agente de tratamento. Então, se o agente de tratamento tem um custo menor, eu incentivo ele a adotar as medidas para evitar esse acidente, estabelecendo a responsabilidade integralmente para ele. Me parece que não, me parece que nesse caso se considera que
não existe distinção efetiva do investimento em segurança do não investimento em segurança. Então, por isso, numa análise funcionalista, consequencialista, com instrumento de AED, eu acho que nós podemos também completar, de certa forma, uma análise que seria mais dogmática, centrada nessa tradição da responsabilidade civil, da justiça corretiva, comutativa e tudo mais. Então, para mim, não existe esse antagonismo absoluto, como até o Gordley, eu acho que poderia... Porque o Gordley, ele tem vários... Até no artigo que eu recomendei para vocês, ele faz essa contraposição com a AED, né? Mas eu não sei se é necessária essa contraposição, né? Bom, muito obrigado, professor. Nós exigimos muito hoje, né? Mas tem mais uma pergunta, se você quiser encerrar com ela. Vamos lá. Pode ser? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui a pergunta da Rafaela. Ela pergunta o seguinte: a presença de um terceiro fundamento de racionalidade para o direito privado, mediado pela justiça social e não o paternalismo de Gordley, conforme sugerido pelo professor, por você, né? Se aproxima de alguma forma da eficácia horizontal dos direitos fundamentais quando inexistentes previsões expressas para arranjos distributivos acidentais? Ótima pergunta, a Rafaela, né? Isso, Rafaela. Ótima pergunta. Assim, eu falo no meu livro, né, nos Fundamentos do Direito Privado, eu falo justamente sobre isso, Rafaela. Assim, como eu expliquei para vocês antes, né, na minha visão, não na do Gordley, o melhor resgate dos sentidos de justiça na tradição aristotélica se dá de forma integral, né? Nós temos que compreender esse sentido de justiça, tanto da justiça distributiva comutativa, e aqui eu entendo que a comutativa envolve a corretiva e a sinalagmática, como também da justiça social, né? E essa justiça social é uma justiça que se construiu nessa sua última formatação a partir, sobretudo, do século XIX, aí com a influência das ideias mais sociais, né? Com a influência da própria visão mais comunitária da própria igreja, né? Das ideias de movimentos sociais, como eu mencionei. Então, se fala de uma justiça social que envolve tanto os deveres do indivíduo para com a comunidade, quanto os direitos, né? E principalmente os direitos que decorrem da dignidade humana, né? Da igual dignidade, como eu digo, que são caracterizados, sobretudo, pelos direitos humanos e fundamentais. Tá? E nesse ponto, né, a justiça social, né, a justiça geral, legal social, ela tem uma importância tanto para explicar, né, essa modulação dos sentidos de justiça, né, comutativa, como prioritária, preservando relações iguais quando há simetria, né, preservando a liberdade dos indivíduos, as escolhas dos próprios indivíduos, mas também justificando a justiça distributiva, uma certa proteção de vulneráveis, como a gente tem na nossa lei, tá? Me parece que a lei hoje se coaduna, se a gente pegar o Código Civil traz hoje até de uma forma mais explícita, na minha visão, essa teoria. Por quê? Porque, vamos pegar o exemplo do 421A hoje, a partir da Lei da Liberdade Econômica. Se fala de, as relações civis empresariais se pressupõe a simetria e paridade, né? Desde que elementos de assimetria não sejam verificados aí pelo julgador, né? Ou não estejam estabelecidos em lei especial. Então, quando a Constituição ou a lei infraconstitucional diz que tem que proteger o trabalhador, ou diz que tem que proteger o consumidor, né? Ou quando a lei infraconstitucional diz que tem que proteger o locatário ou o franqueado e protege, dá mais direitos a ele e deveres ao outro contratante, por exemplo, me parece que insere elementos de justiça distributiva. Isso a lei, a Constituição e a lei. Tá? Mas o próprio dispositivo do 421A faz e abre essa possibilidade para que o julgador, então, na análise da relação que está, né,
subjúdice possa entender a existência de assimetria e possa atuar para evitar abusos, por exemplo. Tá? Além disso, eu compreendo que em certas situações excepcionais, e aí exigindo um ônus argumentativo daquele que alega nesse sentido, é possível a aplicação, né, dos direitos fundamentais com eficácia direta, né? Lá falando da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né, excepcionalmente, centrado no ônus argumentativo, né, e é possível ao julgador, então, às vezes afastar a regra de direito privado infraconstitucional e aplicar a Constituição excepcionalmente. E isso também explica a nossa prática, porque em algumas situações, excepcionalmente, os nossos tribunais fazem isso. Tá? E às vezes até consolidam isso na própria jurisprudência do STF. O grande exemplo que nós temos é o caso mais recente, que eu gosto de citar, é das biografias, né, não autorizadas. Porque a lei infraconstitucional, de forma expressa, estabeleceu a necessidade da autorização do biografado. Aí o que fez o STF? Foi lá e disse, olha, né, aqui não. Constitucionalmente, há uma violação ao princípio, né, ao direito fundamental à liberdade de expressão e, portanto, numa interpretação constitucional, se afasta essa medida exigida no artigo 20, né, artigo 20 do Código Civil. Em outras situações, a gente sabe que o STF já fez isso também, né, aplicou, tem aquele famoso caso da associação dos músicos, né, em que não se garantiu na exclusão de um associado, não se garantiu a ampla defesa, né, a contraditória ampla defesa, e a própria regra privada, o estatuto da associação não previa esse contraditório ampla defesa, e, né, em decisão no STF, por maioria, os ministros entenderam que deveria se garantir o direito fundamental, contraditório, ampla defesa ao associado. Tá? Então, na nossa prática, isso acontece. Existem outros exemplos, né? Eu citei apenas 2 aqui, mas existem outros exemplos em que isso excepcionalmente acontece. E nesse ponto, eu acho que assim, a explicação de como isso ocorre, para mim, a melhor explicação é do Alexis. Tá? Eu acho que o Alexis ele sai um pouco daquela discussão entre a teoria da eficácia direta, da eficácia indireta, da eficácia mediada, né, que são as principais, e diz assim, bom, a questão aqui é uma questão de eficácia das normas de direitos fundamentais. E para entender como eu posso afastar uma norma infraconstitucional com base numa norma constitucional de direito fundamental, eu tenho que entender essa relação do conflito entre regras e princípios. Tá? E aí compreender que uma norma de direito fundamental que quer, por exemplo, preservar a intimidade e a privacidade do biografado, ela está em conflito com a norma de direito fundamental da liberdade de expressão, né? E aí ponderar elas de forma adequada para essa circunstância e entender, bom, aqui é uma violação excessiva, né, à norma que garante a liberdade de expressão, a norma constitucional que garante a liberdade de expressão. Então, isso nos ajuda a entender essa relação. Então, nesse ponto, eu me filio, aí na minha tese, eu me filio ao Alexis. Né? Eu acho que o Alexis tem uma análise sobre eficácia horizontal que é a que melhor se coaduna, inclusive, com a nossa prática brasileira, com os exemplos, né, que nós temos de eficácia horizontal no direito brasileiro. Eu sei que alguns importantes professores defendem uma eficácia indireta mitigada, né? O professor Otávio Luiz Rodrigues, por exemplo, acho que a sua tese de livre docência foi nesse sentido, né? Ele diz, olha, eficácia indireta, mas sabendo dos nossos casos em que há eficácia direta, ele diz, não, é mitigada, porque admite exceções. Talvez na prática a consequência acabe sendo mesmo das duas análises, mas são
abordagens diferentes, né? Eu acho que a compreensão do Alexi, do professor Alexi, ela é bem interessante para entender como ocorre excepcionalmente essa eficácia direta. E me parece que isso está vinculado a uma justiça social, que para mim a justiça social não é a justiça da justiça distributiva. A justiça social é a justiça dessa justiça geral social que está antes, né? Ela é anterior à justiça distributiva, que até pode decorrer dela uma distribuição, mas ela vem por fundamentos anteriores, né? Para garantia da dignidade, né? Da dignidade dos direitos fundamentais. Bom, muito obrigado, professor Rafael. Obrigado pela atenção com as perguntas. Então, já caminhamos agora para o encerramento, né? Se você quiser dizer mais alguma coisa, mas a gente só tem a agradecer. Eu agradeço também pelo convite, né, recebido, como eu mencionei ao Leandro, que é um amigo de longa data, agradeço a vocês, né, por terem lembrado do meu nome também. Vocês, né, podem me contatar aí, quem tiver interesse, né, nas pesquisas. Eu tenho aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, né, a gente tem um grupo de pesquisa da URGS CNPq em filosofia de direito privado. A gente tenta conciliar, né, esse estudo que é o estudo de filosofia mesmo de direito privado, que a gente está fazendo aqui nesse minicurso, por exemplo, com questões práticas também de direito privado, né, como eu fiz agora, por exemplo, com a questão da LGPD. A gente tenta sempre balancear, né, essa análise não tão filosófica, né, mas também não tão dogmática, vamos dizer assim. A gente quer estabelecer essa ponte, né. Até o nome do grupo é esse, né, Filosofia de Direito Privado, da teoria prática. E atualmente ele acaba acontecendo pelo Teams também, então pessoas de outros lugares podem participar. A gente recebe muita gente, convidados, tanto do Brasil quanto do exterior. O próprio professor Leandro já esteve, né, participando do nosso grupo, né, muita gente boa aí do Brasil e de fora. E também espaço para os pesquisadores do grupo, né? Então, se vocês também tiverem interesse, tiverem outros grupos que quiserem dialogar, a gente está à disposição. Tá? Muito obrigado novamente, um grande abraço e boa noite a todos. Muito bom, muito obrigado, professor. A gente agradece novamente. Eu vou registrar aqui, a Rafaela também agradeceu pela sua atenção, né, com a pergunta dela. E o Leandro também mandou várias mensagens aqui se desculpando. Ele teve um problema na internet na casa dele, não conseguiu até agora se reconectar. Então... Que bom que ele conseguiu fazer uma pergunta. Ele disse que tinha outra preparada e ele me manda depois. Não, com certeza. Haverá outras oportunidades e, inclusive, esse anúncio, né, do grupo de pesquisas da URGS também é muito importante. Um objetivo desse minicurso é também estreitar esses laços, né, criar essa cultura de pesquisa nesse tema no Brasil. A gente está no YouTube, Facebook, Instagram, dei uma pesquisada lá, Filosofia de Direito Privado, URGS e tal, vocês vão encontrar, tem várias dos webinários que a gente realizou, tem coisa bacana ali. Ótimo, muito bom. Então é isso, pessoal. Para encerrar, eu gostaria de lembrar a todos e a todos que a nossa próxima aula já é na semana que vem, né? Excepcionalmente não será de 15 em 15 dias, porque depois, em dezembro e janeiro, a gente tem um pequeno intervalo. Então, a próxima aula é com o professor Henry Colombi, que é pesquisador aqui do FMG, e já é na semana que vem, em breve a gente manda o link, né? E gostaria de frisar também, vocês já foram avisados por e-mail, mas as nossas aulas já estão no YouTube, as aulas passadas, e nós passaremos a alimentar o nosso canal também com essa e as próximas aulas do nosso minicurso. E tenho certeza, então, que essa tarefa de falar do James Gordley foi muito bem executada e muito importante para esse percurso, né, um contraponto aos autores anteriores, um aristotélico, e foi muito bem desempenhado. Professor Rafael, agradeço novamente. Eu lembrei da palavra do medicamento que eu queria referir, antibiótico. Ah, sim, Fugiu, eu estava com a bactéria na cabeça e aí faltou o antibiótico, era antibiótico. Isso. É isso, tem razão. Grande abraço, pessoal. Então é isso. Uma boa noite a todos e todas. Muito obrigado, professor Rafael. A gente encerra aqui.